vereador Laércio Benco, que fez aqui uma defesa da tese, a sua tese sobre a reforma política. Agradeço a sessão do tempo e cumprimento os meus colegas que estão aqui em plenário, mas eu pedi esse tempo porque é uma avalanche tão grande de notícias nos jornais que a gente não consegue acompanhar, vereador Covas, toda a situação, a dinâmica do desfazimento das instituições políticas do Brasil por conta dessa lama de corrupção que se esparramou pelo país. Eu trouxe aqui o jornal Folha de São Paulo, de hoje, e ele traz aqui, vereador Conte Lopes, ele traz aqui a palavra do empreiteiro, Ricardo Pessoa, da UTC. Ele prometeu contar, assinou ontem delação premiada, e prometeu contar na sua delação premiada como é que foi a participação dele e quem estava envolvido com ele nessa situação toda de desmoronamento moral e ético da política brasileira. E aqui, ele já listou aqui dinheiro que ele passou para as campanhas políticas do presidente Lula. Está aqui a carinha do Lula. Presidente Lula, que de acordo com o executivo, quantia foi entregue em espécie no comitê em São Paulo da campanha do ex-presidente à reeleição em 2006. 2006, hein? O empreiteiro diz que o dinheiro da UTC veio do exterior e foi repassado de maneira clandestina via Caixa 2. Caixa 2 é crime na lei, é crime para cassação. Aí tem aqui a outra, isso foi 2,4 milhões segundo o Ricardo Pessoa. Aqui não sou eu que estou falando, é o Ricardo Pessoa, que até ontem era o líder do tal Clube dos Empreiteiros, ou Máfia dos Empreiteiros, não sei como é que a gente chama aí, que organizava todas as empreiteiras para dilapidar o erário da Petrobras, que é a propriedade do povo brasileiro. Aí tem aqui o outro, Dilma Rousseff, repassados em 2014, olha só, no ano passado, diz Pessoa, em doações oficiais e atrelados a contratos com a Petrobras. Ele afirma que se reuniu com o tesoureiro de campanha de Dilma, Edinho Silva, atual ministro da SECOM, para tratar de doações a pedido do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. 7,5 milhões de reais. Está aqui no jornal. Depois tem aqui uma coisa da nossa paróquia local aqui, ó. Ele diz, Pessoa afirma que o valor foi repassado, 2,4 milhões, em 2012, a gráfica, a pedido de Vacari, para quitar dívida da campanha que elegeu quem? O prefeito Fernando Haddad. Está aqui a carinha do prefeito citado pelo empreiteiro. Está aqui, ó, no jornal. E aí dizendo que foi descontado de uma espécie de conta corrente controlada por Vacari em razão dos negócios da UTC com a Petrobras, em 2012. 2,4 milhões repassados por Vacari para a campanha que elegeu o prefeito de São Paulo. Ainda cita 3,1 milhões para o José Dirceu, em termos de consultoria, e cita agora 1 milhão para o ex-ministro da Minas e Energia, Edson Lobão. Edson Lobão, que foi ministro no primeiro governo da Dilma. Isso é o Ricardo Pessoa que está dizendo e que diz que vai firmar isso na delação premiada para consolidar todas essas denúncias e investigações que estão sendo feitas no Brasil. Aí tem mais uma notícia aqui, que os jornais agora viraram, a parte política do jornal virou parte policial. Era bom colocar o capitão Conte Lopes para ser editor da Folha, porque como ele é policial, ele teria condições de fazer o jornal, porque hoje é jornal policial. Parece aquele jornal O Dia, né? Aquele jornal que era só coisa de polícia, está aqui. Então diz aqui, ó, o AS se recusa a dar informações à Justiça sobre a consultoria do Zé Dirceu. A empresa está se negando a entregar a documentação para a Justiça, que está investigando uma suposta consultoria do Zé Dirceu, onde ele ganhou 30 e tantos milhões de reais. Aí veio o Lula, aí veio o Pedro Correia ontem. O Pedro Correia, aquele que foi deputado do PP, disse assim, gente, com todas as letras para o juiz. Ele e mais uma senhora, uma doleira que estava lá. Só não prendem o Lula porque não tem coragem. Olha o que o sujeito fala diante do juiz. Só não prendem o ex-presidente Lula porque não tem coragem.
Porque ele está dizendo o quê, então? Que o Lula é passível de prisão pelas coisas que sabia, pelas coisas que fez, que deixou fazer. E isso é dito pelo Pedro Correia. Pelo Pedro Correia. Não sou eu que estou dizendo, foi o Pedro Correia. Aí eu vejo o Lula dizer o seguinte: a justiça brasileira está dando atenção a bandidos. Está dando atenção a bandidos. Bandidos são esses que estão falando. Estão presos, estão condenados. Mas não eram bandidos quando o presidente Lula andava para cima e para baixo no jatinho da Odebrecht. Dá uma parte. Fazendo viagem junto com a Odebrecht, com a direção da Odebrecht, vendendo a Odebrecht para o mundo inteiro. Aí não eram bandidos. Agora que a casa caiu, aí virou bandido. Naquela época não eram bandidos, eram mocinhos. É assim que o presidente Lula via eles, como mocinhos. Viraram bandidos agora, depois que a casa caiu e foi descoberto o telhado. Agora é bandido, não pode dar atenção. Ele deu atenção a essa gente o tempo inteiro. Então ele estava dando atenção a bandido, ou o sujeito virou bandido de antes de ontem para hoje? Conceda uma parte, não, vereador? Eu vou dar uma parte à vereadora Juliana. Pois não, Senival, pode defender o Lula à vontade. Olha, não é só para defender o Lula, para defender a todos. E eu acho que a pessoa tem que ser, no mínimo, a gente tem que ter um pouco de inteligência. De imaginar, tem que ser muito ingênuo em imaginar que é só o PT que estava envolvido nisso daí. Hoje fica fácil, tanto Paulo Roberto, como esse presidente da UTC, como outro qualquer, vir aqui dizer que é o PT. É ser muito ingênuo acreditar em tudo isso. É só o PT que aconteceu isso com o PT? Aqui acontece da mesma forma, novo presidente, novo vereador Gilberto Natalino. Então, querer jogar isso tudo nas costas do PT é ingenuidade muito grande. Então, Pedro Barusco disse por 200 vezes que começou isso lá na década de 90. A própria investigação do juiz Sérgio Moro já deixou claro. Nos últimos 18 anos ele vinha arrecadando dinheiro lá, diversas gestões passaram por ali. Agora, só falam do Partido dos Trabalhadores. Já vou concluir aqui, o senhor me concedeu uma parte. Regimentalmente, 2 minutos. Vou encerrar já. Então, só para deixar claro, que não adianta o senhor subir aí para dizer que é só o PT não, porque aí são diversos. Inclusive aqui no estado de São Paulo, que nunca citaram absolutamente nada nos cartéis, um punhado de coisa que acontece aqui na CDHU, na Sabesp, em várias empresas, e todo com os mesmos atores, com todos eles. Inclusive lá em 2003, 2004, o mesmo Sérgio Moro, que hoje é o juiz poderoso, naquele momento já houve a denúncia. O que ele fez? Ele pediu arquivamento do processo, alegando que foro íntimo, e falta de prova. Vereador, 2 minutos do seu tempo. Muito obrigado. Eu cedi a parte. Então, agora a senhora aguarde, porque eu tinha te dado a palavra, a senhora franqueou para o outro. Agora a senhora tem um tempinho, eu vou ver se eu consigo te dar mais uma parte. Eu quero dizer o seguinte: pouco inteligente e ingênuo é esse argumento. Esse argumento que o vereador Senival acabou de usar. Pouco inteligente e ingênuo. Por quê? Quem está falando disso não sou eu estou lendo o jornal. Quem falou são os jornais. O senhor tem que ir lá chamar a Folha de ingênua e de pouco inteligente. Não sou eu, é o jornal. Todos os jornais, todos os dias, são páginas e páginas. Agora, por que o outro roubou, o meu pode roubar? Caramba, que desculpa esfarrapada! Porque o fulano do partido tal roubou, então o meu ladrão também pode ser ladrão, porque o outro também roubou. Para onde que nós vamos parar com isso, caramba? Eu, se tivesse alguém da minha relação próxima enfiada nisso, não tem. Não tem, não, senhor. Não tem, da minha relação próxima não tem. Não tem. Então, argumento ingênuo. Eu não defendo ladrão de partido nenhum. Vereador, eu não defendo ladrão nem dentro da minha família. Se tiver um ladrão da minha família, se for meu irmão, vai para a cadeia e não vai contar com o meu apoio moral, nem a minha solidariedade do ponto de vista político-social. Seja quem for, tem que ser julgado, condenado e preso. Chega de defender bandidagem. Porque o meu bandido é melhor que o seu, porque seu bandido é melhor do que do outro, porque é tudo bandido igual, ladrão do dinheiro público.
tem que botar na cadeia. Nós não podemos defender canalha, nós não podemos defender bandido que rouba dinheiro público para enfiar no bolso ou para custear seu partido. O Brasil não aguenta mais isso, não aguenta mais. Então a justiça que pegue o bandido dos outros e prenda. Eu jamais vou defender alguém que meter a mão no dinheiro, seja quem for, de que partido for, de que religião for, seja quem for. Esse argumento é um argumento de fariseu. É um argumento de roubar a carteira e sair correndo gritando pega ladrão. Isso não leva o país para lugar nenhum. Leva o país para o buraco que ele está entrando. O presidente da Câmara teve o seu gabinete vasculhado pela Polícia Federal. Não é do PT. O presidente do Senado está tendo o seu sigilo bancário pedido para ser quebrado também por suspeita de corrupção. Não é do PT. Não é do PT. O Pedro Correia não é do PT, é do PP. Está preso. Do PP, de outro partido. Ele que disse que o Lula não prende o Lula porque não tem coragem de prender o Lula. Ele que disse. Ele deve saber de tudo. Pois o livro do Mujica não diz lá que o Lula confessou o mensalão para ele? Está escrito no livro. O livro está editado, foi lançado na Argentina. Aí ele sabia ou não sabia? Então esse negócio de ficar defendendo a pessoa, porque a pessoa é do meu partido, de jeito nenhum. Pode ser quem for, de que partido for, se ele roubou, se ele desviou dinheiro, nós não podemos defendê-lo, pelo bem do Brasil. Pague quem dever, prenda quem precisar, ponha na cadeia os desviadores do dinheiro público, pelo amor de Deus. Chega de defender esse tipo de conduta nesse país, chega de alisar a cabeça de safado. Chega de defender maracutaia com dinheiro público, dinheiro que está faltando na saúde, conforme eu disse aqui, ó, para pagar salário, para comprar remédio. Esses dinheiro roubado faltam aqui, ó. Gente morrendo lá no Ceará, os hospitais, os médicos agora estão filmando as pessoas no chão dos hospitais, no chão. O dinheiro do Petrolão falta para isso. As pessoas morrem no Brasil. Ontem foi colocado uma pesquisa da Unesco. O Brasil é campeoníssimo mundial em assassinato por arma de fogo. Campeoníssimo, sabe por quê? Porque a nossa juventude está jogada às mínguas na periferia, na mão do crime organizado, na mão do tráfico de droga. Porque o governo não tem dinheiro, não tem recurso, não tem política para salvar a nossa juventude. Porque o dinheiro está indo para aqui, ó. Porque meu corrupto é pior do que o seu corrupto é melhor que o meu. Que papo furado é esse? Corrupto é corrupto, seja quem for. Se for a rainha da Inglaterra, é a rainha da Inglaterra. Se for o presidente do Banco do Papa, é o presidente do Banco do Papa. Se for do PT, do PSDB, do PMDB, do PV, de quem for, seja quem for e onde for, tem que julgar isentamente, condenar, algemar e levar preso. Essa é a bandeira que eu defendo e é isso que o país defende. E eu estou aqui, eu não estou falando que ninguém é bandido. Quem está falando é o chefe da máfia das empreiteiras, ó. Presidente da UTC, que era o tal chamado presidente do Clube dos Bacanas, que agora virou bandido na boca dos acusados. Até antes de ontem, tomava um vinho de R$5.000 o litro, ou mais, e andava no jatinho do cara, viajando do mundo inteiro. Vereador Camisa Nova, é esse o país que a gente quer? Deixar nossa juventude jogada na mão do tráfico na periferia, morrendo por causa de uma dívida de R$20 de cocaína ou de maconha? É isso que a gente quer no Brasil? E o dinheiro sendo desviado por esses pilantras corruptos, desumanos, lesa pátria, que estão aí sendo denunciados. Haja cadeia para pôr essa gente toda, seja de que partido for, seja quem for, o cargo que for. Não podemos alisar a cabeça desse tipo de gente pelo bem da nossa pátria, pelo bem do nosso povo que sofre. O Brasil produz um orçamento de 3,2 trilhões de reais por ano.
1,1 trilhão vai para pagar juros e serviços de dívida e enricar banqueiro de multinacional de banco. Essa é a política econômica do nosso país há muito tempo. Muito obrigado, senhora presidente, pelo tempo que me foi concedido. Queremos anunciar, temos a honra de